comunidade do Instituto Cultiva, tudo bem com vocês? Bora para mais uma edição do CultivaCast e hoje eu tenho a alegria, a honra, o prazer e todos os adjetivos felizes de receber o meu compa querido Renato Freitas. Seja muito bem-vindo, Renato. Satisfação, Mafê. Obrigado pelo convite, que bom que deu certo. Que bom que deu certo, né? Renato, a gente se encontra num momento em que a pauta da segurança pública volta para o centro do debate da pior forma possível, que é frente a esse massacre, né? Essa chacina que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu queria te ouvir um pouquinho justamente sobre isso, assim. O que simboliza e representa mais uma vez uma ação como essa? Olha, infelizmente, essa é uma tentativa, ao meu ver, de golpe de Estado, tendo aí a aliança dos Estados Unidos pela exigência do Donald Trump a toda a sua base de apoio na América Latina no que diz respeito à caracterização dos grupos criminosos mais variados como grupos terroristas, né? E a partir daí legitimar uma ingerência, né? Uma intervenção bélica nesses estados, como tem ocorrido na Venezuela e agora na Colômbia, e a tendência é só aumentar. Já foi acusado também o Evo Morales e todos aqueles não alinhados aos interesses do império, e ainda mais agora, um império em crise, que é capaz, portanto, de fazer qualquer coisa para se manter, para sobreviver no posto que acreditou que era para sempre. E o Cláudio Castro fez o quê? O que fazem os covardes. Ele sacrificou os mais pobres, o elo mais frágil. Porque aquele crime, e o Cláudio Castro, há 8 meses atrás, deu um dossiê para o Trump dizendo que era um grupo narcoterrorista, o Comando Vermelho. Então, por que aquelas pessoas fazem parte de um grupo terrorista e a Faria Lima não faz? Aqueles que faziam parte de toda a cadeia de produção do etanol, do gerenciamento de postos de gasolina, franquias do Boticário, grandes empresas, grandes doleiros, fintechs, não fazem parte de grupo terrorista. Por que os bicheiros que financiam o próprio Cláudio Castro não são grupos terroristas? Porque a milícia não estava nesse dossiê como grupo terrorista. Porque ela, sim, a milícia, no Rio de Janeiro, já matou a juíza Patrícia Scioli, já assassinou políticos, assassinou a Marielle Franco, tem um poder não só no tráfico, mas em outros setores da economia, de forma ilegal. Então, isso daí atende a essa vontade política externa e, sobretudo, para ter amparo interno para a reeleição. Porque a tendência, infelizmente, da mídia brasileira sempre foi naturalizar as chacinas, dizendo sempre: tinha passagem, tinha envolvimento, foi briga por droga, por gangue, por disputa territorial, sem falar da história e de apurar, de fato, com responsabilidade, aquele homicídio, né? Então, isso daí representa esse novo passo da política, que é a necropolítica como tentativa de legitimar, né, uma intervenção estrangeira no país. Não deu o golpe pela via direta, agora estão tentando esse golpe por essa via transversa e usando a população preta, pobre, de periferia como bode expiatório. E tu acreditas, então, que essa foi uma ação orquestrada com esses interesses internacionais, Renato? Não foi uma ação atabalhoada do Cláudio Castro, nem para tentar, por exemplo, virar o jogo dentro da disputa política eleitoral de 2026? Serve a ele, porque ele mesmo disse numa entrevista recente que, se ele quisesse, ele faria várias operações para garantir a eleição. Ou seja, tacitamente, ele compreende, se é certo ou não, não se sabe, mas ele compreende que as ações letais nas comunidades geram votos. Boa fama, como se fosse durão, rigoroso e honesto, coisa que sabemos não é. Nem ele, nem os seus antecessores, todos presos, processados. A última que não foi presa foi justamente Benedita da Silva, mulher negra, moradora da favela. Ou seja,
Ele sabe que aproveita ele, mas aproveita tão somente na medida em que ele atende os interesses dos Estados Unidos, porque a direita conservadora brasileira é vendida ao extremo. O Bolsonaro é o maior exemplo, o filho do Bolsonaro clamando por taxações e intervenções para livrar o pai aqui e deslegitimar o próprio sistema de justiça brasileiro, ou seja, a própria soberania do país, cometendo um crime de lesa pátria, né, de traição. Então esse é o nível, né, nas manifestações com bandeira dos Estados Unidos, ou seja, a direita aqui tem que estar alinhada nesse momento de crise do império, sobretudo, e é aquilo que eles estão se amparando para não ruir, porque eu tenho certeza que poucos deles vão sobreviver, por exemplo, à investigação das emendas parlamentares. Mas o caso do INSS e tantos outros que se avizinham, que vão fazer o castelo deles, que eles achavam ser de rocha, né, voar, né, com o vento. A onda deles não ia durar para sempre. O fascismo não dura para sempre. As experiências na própria Europa demonstraram o final dos líderes fascistas, né, pendurados, que é para todo mundo ver, né. Mas o quanto esse discurso, né, de massacre, esse derramamento de sangue, também tem um apelo na sociedade, né? O Ditzel não chegou de helicóptero numa cena grotesca, caricatural, dizendo: é isso aí, atira na cabecinha. Como se fosse um jogo de videogame, como se ele fosse um adulto infantiloide que não tem capacidade de compreender a consequência daquilo, né? Uma morte, um ser humano, uma vida que foi assassinada, desperdiçada, nunca é comemorada, mesmo que em legítima defesa. A pessoa que assim o faz se sente o alívio, ou pode até sentir a felicidade de estar vivo, porque esteve naquela situação de vida e morte, já que de fato precisou de usar a legítima defesa. Agora, não fica feliz porque matou o outro. O prazer sobre a morte do outro é sadismo, é crueldade, é uma deformação de qualquer tipo de sentimento de revolta, de indignação ou até de vingança. É pior, é sadismo mesmo. E o Ditzel acabou onde? Acabou preso, recebendo processo e preso. Mais um sem vergonha de um corrupto que, para esconder os próprios crimes, apontava os crimes daqueles que, em tese, não teriam advogados, não tem a mídia a seu favor, não tem o poder político, né? Mas que dá votos, dá, porque a população, o afeto que mais mobiliza a população é o medo. Sempre foi. Quando traz as pautas morais, qual afeto que está mobilizando? O medo. Ah, meu Deus, será que minha filha, será que vai o banheiro, será que vai acontecer, será que tem essa cartilha, será que os professores estão fazendo lavagem cerebral, será que meu filho vai me odiar, será que, para se defender de tudo isso, a pessoa é capaz de fazer qualquer coisa, age por reação, faz qualquer coisa, até votar num fascista, como foi feito recentemente. A mesma coisa em relação à segurança pública. O celular, os bens de consumo, que muitos deles foram acessados pelo povo durante o governo Lula, ou como consequência dos governos petistas, no que diz respeito ao desenvolvimento da economia, a empregabilidade, moradia, o boom da construção civil naquela época, a compra, o aquecimento do mercado, né, de veículos e tal. Então tudo isso daí deu uma condição das pessoas comprarem smartphone, também o avanço tecnológico que teve nesse momento. As pessoas tiveram acesso às coisas e se tornaram consumidores. Poucos tiveram também a oportunidade, diga-se de passagem, fazendo aqui a crítica ao próprio governo Lula também, né, a oportunidade de serem inseridas pela cidadania, pelo exercício, o conhecimento dos seus direitos e o exercício cotidiano dos seus direitos a partir da coletividade, dos bairros, vizinhanças, categorias profissionais e etc., né? Então isso não foi muito incentivado, é claro. Estava fácil por conta da economia e também porque a gente vinha de uma realidade em que uma mãe de família, de uma mãe que trabalhava em casa de família, que chegava 8, 9 horas da noite em casa, tinha que enfrentar um tanque para lavar roupa até as 2 horas da manhã, porque não tinha acesso à máquina, centrífuga, etc. e tal. Então o consumo também veio como um direito humano quase, né? Uma extensão do poder humano, trazendo uma utilidade que dá melhoria de vida. Mas
mas não poderia ser encerrado aí. Eu digo isso porque uma vez que a pessoa não se inclui pela cidadania, ela não percebe que aquilo que ela conseguiu como consumo foi fruto de uma política pública, de uma relação com o Estado, seja pagando taxas, seja votando num determinado projeto de governo, seja por isso, seja por aquilo. E daí, no momento que vem a crise, ela fala, não, se eu tenho, eu conquistei, né, o self-made man, né, os empreendedores de si próprios, ou Deus me deu. E normalmente as duas coisas. Eu que conquistei, quando é conveniente. Com a ajuda de Deus. Com a ajuda de Deus. Daí fechou, né? Daí o individualismo e Deus para não esquecer da história, né? Então, essas pessoas, quando começaram a ter crise e arriscar ter que vender o carro, perder alguma coisa, muitas pessoas na miséria, em situação de rua, o Covid, etc. As pessoas em situação de rua começaram a se tornar, muitas delas, dependentes químicos. Essa dependência química leva a pequenos delitos reprováveis na comunidade. Entrou, pegou um bujão de gás, furtou uma bicicleta, um celular, a pouca coisa que as pessoas pobres têm. Então, essa desordem advinda dessa crise, que para os ricos é a oportunidade de gerar mais, a crise é sempre a oportunidade de gerar mais lucro, para os pobres gera essa coisa de, opa, meu celular, se eu perder meu celular, eu vou matar alguém, se eu perder meu celular, não pode, estou pagando, não acredito, por que ele não trabalha também, não merece morrer. E daí, ó, ele liga a televisão e é o apresentador dizendo, não, tem que morrer, é vagabundo, tem que enterrar de pé para não ocupar espaço, CPF cancelado, neutraliza, tá com dó, leva pra tua casa, é isso, vocês passam um pano, é pra tomar cervejinha, por isso que o Brasil tá assim, a insegurança, por isso que o teu emprego não rende, por isso que o teu salário é pouco, por isso que a tua vida é infeliz, por isso, e daí coloca, claro, né, naquele inimigo que é o mais frágil de todos, se assoprar ele cai, é o dependente químico que não tem nem um moletom pra se esconder do frio, coloca toda a culpa da segurança pública nessa pessoa. E daí o Estado vem e fala, não, está na hora da gente matar uns 50 aqui, 100 aqui, 200 aqui desse tipo de gente. Daí a própria comunidade, muitas vezes, apoia esse tipo de ação, até que chega perto, até que chega no familiar, até que chega no amigo. Sobretudo na região sul, regiões mais conservadoras, assim, que a comunidade é mais desmobilizada, desarticulada e fica mais refém desses discursos do populismo penal. Outras comunidades não, né? Notadamente São Paulo, Rio, Bahia, Minas, tem outras comunidades mais organizadas que rejeitam esse tipo de discurso. No Rio de Janeiro tem bastante, a gente tem visto depois desse massacre, né? Rejeitam, mas de alguma forma também elegem esse tipo de... Porque quantos anos no Rio de Janeiro está mandando a direita, a extrema-direita, com essa lógica, né? A gente falou, o Witzel caiu, mas a lógica de segurança pública que eles defendem não caiu. Pelo contrário, se sustenta ainda, né? Apesar desses horrores. E essa é uma grande contradição, e uma contradição que abarca, inclusive, a esquerda institucional, né? Porque quando a gente percebe que se o governador fosse do PT, muito provavelmente os massacres, as ocupações, a política de guerra às drogas, nesses termos, também ocorreria. Talvez não com a maior chacina da história, o maior massacre da história, claro, mas a lógica não é afetada também nos governos de esquerda, porque afetar essa lógica, Mafê, implica em comprar uma batalha com o poder nu, sólido, o núcleo do poder. O núcleo do poder está na economia? Tá, mas está na economia tão somente na medida em que aqueles que detêm a economia detêm também e primeiramente o poder das armas. Os Estados Unidos não são a maior economia e, por isso, tem o maior exército. As armas mais sofisticadas, ou mais ou menos, né? Porque os chineses estão aí dizendo que não é bem assim e provando, né? Mas eles primeiro têm o exército. Roma primeiro tem o exército, a força, a violência. E depois que a violência você constrói ou expolia a riqueza, que é o que o capitalismo faz no mundo todo, espólio.
exploração. Os Estados Unidos têm. E isso, no Brasil, é a mesma coisa. Quem detém o poder de fato nos estados são as polícias, os militares. O governador tem influência na medida em que ele entre na correnteza e coloque mais lenha na fogueira. E daí pode. Agora, se um dia ele falar que quer apagar essa fogueira, ele vai ver que ele não tem autonomia nenhuma, quase, a não ser com conflito. E esses conflitos nenhum governador quer ter, porque não querem estar de mal com o poder militar, que há poucos dias quase deu um golpe no país. A gente viu que o golpe também não existiu porque não houve adesão completa das Forças Armadas. E, principalmente, como elemento determinante, não existiu porque não houve o apoio dos Estados Unidos naquele momento, que foi aquela reunião com as embaixadas. Se houvesse, os militares compravam. Porque quando foi gravado um militar falando o que o militar disse, que ia ter uma guerra civil, que ia ter um embargo econômico e de todas as ordens dos Estados Unidos, inclusive da Europa e dos países ocidentais e do mundo, e por isso não teria condição. Era irracional pensar num golpe naquele momento. Ele não falou que ele era contra o golpe em momento algum. Ele falou que o golpe naquele momento não tinha sentido estratégico, o que é diferente. Então, a esquerda tem que comprar essa briga, e essa briga envolve o quê? Diminuir o poder dos militares. O que é diminuir o poder dos militares? Desmilitarização da sociedade de modo geral. Porque eles militarizam a sociedade, eles militarizam só a PM. Eles militarizam também da própria Polícia Civil, eles militarizam guardas municipais, com ajuda e decisão, inclusive, do ministro Zanin, que foi quem decidiu que as guardas poderiam sim ter poder de polícia e fazer incursões e policiamento ostensivo, que é um absurdo, e inclui a militarização das escolas. As escolas estão hoje militarizadas cada vez mais, sobretudo no Paraná. Agora até as escolas em tempo integral lá no Paraná vão poder ser militarizadas. E isso tem, onde tem hierarquia e disciplina, não tem autonomia e criatividade. Porque ou é um ou outro. A criança que é obrigada a respeitar a hierarquia e a disciplina não vai encontrar espaço para a criatividade e para o pensamento próprio, quando ela precisa apenas obedecer, ou seja, reproduzir. E isso está acontecendo e a gente não está com força para derrubar isso, né? Então, essa contradição tem que ser encarada também pela esquerda. Eu acho que esse é um dos maiores desafios que o tempo presente nos impõe, porque as mortes e o encarceramento no Brasil, ele não é aleatório, ele é muito direcionado. Favelas, territórios, campos de extermínio, campos de exceção, onde vige o estado de exceção. Algumas leis simplesmente não existem. É nesses lugares. E os políticos têm que, de esquerda, tem que advir, né, ser produtos desse meio. Por isso eu acho que a nossa atuação em relação à segurança pública, ela ressoa no povo. Por mais, o Renato é radical. Sim, sou, porque eu vou à raiz das coisas. E ser radical é ser contra o povo, ou o povo não entende, o povo tá... Não, você pode e deve ser radical numa linguagem simples e popular, porque os problemas são exatamente os problemas que afetam o povo, né? Eu acho que essa é uma contradição aí que caracteriza o novo tempo e requer políticas aí à altura. Espero que as eleições do ano que vem coloquem esse massacre e essa discussão no lugar onde deve, no que diz respeito aos debates, aos projetos, aos programas de governo, né? E essa questão também ela é muito interligada com o debate da luta antirracista, né, Renato? Que também é uma pauta que acaba sempre ficando de lado e considerada menor nesse processo, né? Com certeza, né? Se você percebeu, esses territórios são todos territórios negros, né? Quilombos modernos. As favelas do Rio de Janeiro têm origem justamente no processo da Guerra do Paraguai, né, em que foi prometida aos negros a liberdade
depois da guerra, uma guerra que foi, no final das contas, para exterminar indígenas no Paraguai, a mando da Inglaterra, por dívidas que tinha o Brasil e outros países com a Inglaterra. Então já era um projeto europeu de extermínio que colocava na linha de frente como bucha de canhão pessoas escravizadas e do outro lado indígenas, notadamente, né, os guaranis, e quem voltasse ganharia liberdade e um lugar para morar e etc. Muitos não ganharam a liberdade e os poucos que ganharam foram morar nos próprios morros ali, né? Eu acho que tem um dos morros que tem essa história em específico, entre outras histórias. Cidade de Deus a gente viu, né? Foi alguns incêndios criminosos em comunidades negras por conta da especulação imobiliária para tirar aquelas pessoas dali e jogar elas lá mais distante possível e sempre com esse recorte racial, porque é o retrato da indesejabilidade, né? Os indesejáveis do Brasil, né? Nós negros somos, para eles, uma espécie de emblema, né? De símbolo, né? Do atraso do país. Por isso que o Lehmann, Sucupira e Paulo Guedes é um bom exemplo. Todos eles se referem ao povo brasileiro como ignorante, preguiçoso, malandro num sentido negativo, né? Sempre querendo tirar vantagem em cima dos outros, sempre querendo furar fila, sempre desrespeitando o próximo. Então é uma visão muito péssima, né? Que nenhuma pobreza resiste a 15 horas de trabalho, 20 horas de trabalho, alguma coisa assim. Ou seja, o problema do brasileiro é que o brasileiro não trabalha, né? E isso é uma grande mentira, e a origem disso daí vem justamente da formação do povo brasileiro, né? Indígena, negro e miscigenado. Esse é o povo brasileiro que, para eles, europeus puros, segundo eles, né, ou às vezes até de fato, de acordo com a genealogia, que talvez seja o caso desses Lehmann, essas pessoas, e é importante que o povo brasileiro saiba disso. A classe, a burguesia branca, neocolonialista brasileira, além de odiar o povo e dizer isso publicamente, ela também não mora no Brasil. Eles moram na Suíça, moram na Suécia, moram na Inglaterra, moram nos Estados Unidos, viajam o mundo. Aqui é uma colônia de exploração para eles. Por isso que eles têm tanta facilidade para odiar o povo e por isso eles veem que a consequência da política econômica deles é o extermínio. O extermínio não é uma exceção no Estado capitalista. O extermínio não é uma excrescência. O extermínio é a essência do Estado capitalista. As massas empobrecidas que não servem para estar na fila do desemprego crônico, como exército industrial de reserva, têm que ser eliminadas, porque perigosas. Malcolm X já dizia, a criação mais poderosa e perigosa de qualquer sociedade é o ser humano que não tem nada a perder. A quem foi tirado tudo. Essa pessoa é perigosa, porque ela luta pela liberdade, porque é só o que ela tem. E o sistema não está acostumado, porque o sistema dá migalhas para as pessoas para anestesiar esse ímpeto pela liberdade. E a pessoa se acostuma com a gaiola. Quem não se debate nem percebe que está preso. Quem não tem nada se debate. E aí que eles encontram o problema. E aí que a segurança pública tem que ser cada vez mais letal como forma de aplicar o terrorismo de Estado, que é um temor, um medo permanente por conta de uma violência desproporcional, sistemática, e exercer domínio. E olha que interessante, o Estado que age como terrorista na história do Brasil, sobretudo pelo passado escravocrata, temos que lembrar, o crime foi construído, os códigos penais, para controlar a população preta que tinha acabado de sair do regime de escravização. E por isso tem crimes de vadiagem, de capoeiragem, de crimes de atabaque,
de umbanda e religiões que tais, não poderia estar num grupo, numa roda, não poderia frequentar a escola. Tudo foi crime para a pessoa negra. Então, crimes não contra o fato, tanto faz o ato ou o fato, não importa o que ela está fazendo, não importa quem ela é. É um direito penal do autor, não do fato. Isso daí caracterizou e ainda caracteriza o nosso país, né? Então, essa dimensão racial aí é fundamental para a gente compreender esses problemas da segurança pública e conseguir dar solução adequada para eles. Porque a gente tem que entender a genealogia, né? A construção, o processo histórico. Assim como quando a gente conhece uma pessoa, a gente pergunta a história dessa pessoa para saber a infância, a juventude, os gostos, né? Os acontecimentos. E a gente tem mais ou menos uma visão da pessoa, né? E que é o que o jornalismo policial nega para as vítimas da segurança pública. Nunca conta a história, porque nunca humaniza. Sempre trata como uma coisa, né? Um objeto, né? Ex-presidiário, tinha passagem, bandido, suspeito. Então, daí já não é mais ser humano, né? Mas quando a gente sabe a história, a gente tem empatia, a gente tem conhecimento. E, para isso, a gente também tem que ter esse conhecimento da história da segurança pública no Brasil aí. Quando tu fala sobre essa desumanização, a gente pega as manchetes do jornal agora, pegando ainda esse exemplo do Rio de Janeiro, e a apreensão de tantos fuzis e tantos mortos, né? Ou seja, é quase que um objeto os mortos, né? Ele entra na mesma lógica do quanto de fuzis foram apreendidos. Exato, que lógica cruel, né? E o pior é perceber que foi encontrado mais fuzis na casa do amigo lá do Rony Lessa, que era vizinho do Bolsonaro, compadre do Bolsonaro, miliciano igual ao Bolsonaro. E na casa dele, num condomínio de luxo, foi encontrado mais fuzis do que no complexo da Penha e da Maré e do Alemão. Mesmo com um saldo de mais de 130 mortes. Isso é uma loucura. Foi pego mais droga com o parente lá, o primo do Nicolas Ferreira, do que lá no complexo do Alemão e da Penha juntos. Teve mais droga no avião do Bolsonaro do que lá na favela. E lá as mortes. E realmente colocam as mortes como se fosse um troféu. Êxito. Não importa mais, beleza, pegou pouco fuzil em relação a essas outras operações, tanto faz. Pegou quase nada de droga em relação a qualquer outra operação, tanto faz. O importante é que a gente tem tantos mortos. Se é isso que a sociedade quer, é isso que a sociedade vai ter. Vamos sacrificar no altar da segurança pública alguns bodes expiatórios, algumas vítimas, para o Deus dinheiro, para o Deus capital se acalmar, para haver segurança. O risco mercado, o risco investimento. Então, voto, a segurança, a estatística, o que a população quer. Então, isso daí é de uma hipocrisia e isso vai marcar os tempos, hein? Lá na frente, vão olhar para esses tempos que a gente está vivendo agora e vão falar, olha só, um retorno, né? Primeiro, como tragédia, que foi o fascismo de fato. E agora como farsa. Porque nem essas pessoas que pregam esse fascismo acreditam de fato nesse fascismo. Ele é sob encomenda. Na era das big techs, em que você pode construir uma mentira sob medida, de acordo com o perfil e gosto do cliente, você pode inventar um fascismo também freestyle, né? Que para cada um tenha um efeito. O fascismo moralista, beleza. O fascismo antinacionalista, né? Que é o que se vende facilmente aos Estados Unidos, beleza também. O fascismo liberal, porque daí na economia e em outras perspectivas ali pode ser absolutamente liberal, que é mais ou menos traços que não são exatamente do fascismo. O fascismo é antiliberal, o fascismo é conservador, o fascismo é isso e é aquilo. É nacionalista, é isso e aquilo. Mas aqui no Brasil se construiu a partir dessa demanda da internet, né? Foi sob medida. Por isso que os Estados Unidos obrigou o TikTok a vender parte significativa ou finalizar suas operações
lá nos Estados Unidos. Por isso que a Europa, há muito tempo, a União Europeia já regulamentou, e por isso a China já tem as suas próprias plataformas, o WhatsApp da China, o Instagram da China, tudo similares lá, porque hoje as commodities são justamente as informações, né? Os dados, né? O que dá dinheiro são os dados, o garimpo de dados. E eles têm esses dados da gente, operam, movem as massas, constroem senso comum, elegem representantes, instauram crises gigantescas no seio da sociedade quando querem, e tiram proveito disso daí, e inclusive legitimam intervenções bélicas, militares, depois como um processo, né, de doutrina do choque, né, terra arrasada, né? Eles promovem todo esse caos e depois se apresentam como solução. São as guerras híbridas, né? Renato, sempre que a gente vai pensar, problematizar, apontar caminhos sobre essa questão da segurança pública e apontar essas questões onde nesse projeto de segurança pública que existe, que predomina na nossa sociedade, o que vale são as mortes e o extermínio, nos acusam de sermos contra os policiais, né? De sermos contrários a esses trabalhadores, de inclusive nem nos preocuparmos com a morte dos policiais nessas operações e tudo mais. Eu queria te ouvir também por esse lado, assim, tu é um cara que é muito crítico à ação da polícia, principalmente nessa lógica. E por isso que eu queria te ouvir. Como é que a gente pode e deve pensar a segurança pública que também inclua a lógica da preservação da vida e da valorização desses trabalhadores? Não, com certeza. Essa é uma questão também central para a gente perceber o porquê que essa violência é tão destrutiva para a sociedade como um todo, e não só para aquela comunidade em si ou para aquele grupo que está sendo atacado. Os próprios policiais hoje no Brasil, em muitos estados, como lá no Paraná, de onde eu venho, o número de suicídios entre os policiais é maior do que o número de policiais que foram assassinados exercendo a sua função. O que nos demonstra que o verdadeiro inimigo letal das polícias não são os bandidos, e sim a forma com que o trabalhador se encontra dentro das suas corporações, as condições de trabalho, o estresse, a baixa remuneração, a falta do cuidado e da saúde mental, o acesso à exposição a drogas, o que facilita estresse e acesso às drogas, facilita a dependência química. Olha, eu tenho certeza absoluta que pelo menos uns 20% desses policiais que subiram o morro aí, subiram cheio de droga, cheio de cocaína, para se encorajar, para se achar, para superestimar suas próprias habilidades e não ser travado até pelo próprio medo. Lembremos que a primeira empresa que industrializou e, portanto, inventou a cocaína, do jeito que é utilizada como droga, foi a indústria farmacêutica alemã. E outras drogas mais foram inventadas para suprir necessidades no fronte da Primeira Guerra Mundial. Da Primeira e da Segunda também. Foram inventadas e desenvolvidas para estarem nas guerras. E esses policiais, olha que hipocrisia, em nome da guerra às drogas, os policiais entram cheios de droga para matar pessoas. E isso daí tem criado aí condições, situações em que os próprios policiais se matam, matam um ao outro, né? Mas também se matam no sentido de que se suicidam, e também acabam, é claro, quando a pessoa não vê valor nem na própria vida, nem na vida daqueles que estão ao lado, ela desvaloriza, sobretudo, a vida daquelas que ela julga mais fraco, pior, fracassado, empobrecido. Na época da ideologia do mérito é muito, e da teologia da prosperidade, é muito fácil você ver no pobre, preto, morador de favela, dentro de um barraco, sem estrutura, sem dignidade, muitas vezes,
você vê nele o anverso da moeda. Assim, um lado é a moeda do mérito, porque é inteligente, porque é virtuoso, porque é criativo, porque é esforçado, porque é honesto, que é nessa ideologia de que os bilionários merecem ser adorados porque reuniram muito dinheiro. Essa ideologia é muito forte hoje no Brasil, né? A meritocracia. O outro lado dessa moeda é o que nada tem, porque nada é, porque em vez de ser um acúmulo de virtudes, é um poço de vícios. Daí é vagabundo, daí é drogado, daí é preguiçoso, daí é desonesto. E você olha para essas pessoas, quando você pensa assim, como? Com um olhar desumanizante. Então tem essa dimensão de banalização da vida que, por conta da ideologia do mérito, recai, e do racismo, é claro, né? Porque está envolvido nisso, né? Recai nessas pessoas. Então acho que a polícia precisa ser... O padre Júlio Lancelotti tem uma frase que diz muito sobre isso: amar o inimigo é tirar da mão dele o chicote e deixá-lo nu em relação ao poder que ele mal exerce, que exerce para agredir, para ser injusto. E a polícia precisa disso. Retirar o chicote da mão dos policiais hoje no Brasil é desmilitarizar a polícia. E veja que interessante, essa é uma reivindicação da própria polícia militar. A base da polícia militar, os chamados praças, né, eles são favoráveis, em sua maioria, à desmilitarização. Quem é contra? Os oficiais, que são quem determinam esse tipo de operação, mas estão no ar-condicionado, atrás da mesa, nos seus gabinetes. E por isso lucram politicamente, mas sacrificam, né, a sua própria base. E justamente percebendo isso, a polícia militar é favorável à desmilitarização. Acho que a sociedade civil de forma geral também é, e isso fará muito bem, porque quando um policial mata alguém, ele mata um pouco de si próprio, ele também vai se desumanizando com o tempo, e isso aí não é positivo, né? Os outros policiais que entram na corporação e que não querem seguir esse caminho são prontamente retalhados, perseguidos e muitas vezes até assassinados, né? Então eles têm que ceder à lógica. E qual que é a lógica? É o batismo. Nas polícias da Rota, da Rotan, da BOP lá no Paraná, o batismo é um assassinato. Então vai sair com a pessoa e você vai ter que matar alguém. Como assim vai ter que matar alguém? Por que não há um esforço do Ministério Público para, já que esse tipo de prática é comum e quase pública, né, como ritual, por que o Ministério Público não investiga isso? Não dissuade essa prática? Não pune aqueles que excedem, que abusam do seu poder? Porque o Ministério Público precisa de uma polícia assim. Foi tirada a focinheira da polícia, foi tirada a focinheira do cachorro, fazendo essa analogia, né, há pouco tempo com o governo Bolsonaro. E agora poucos têm coragem de se aproximar do cachorro para colocar a focinheira, e menos ainda pessoas têm interesse, porque o cachorro está atacando numa área em que essas pessoas não moram, não habitam e não transitam. Se o cachorro vai morder eventualmente uma criança, um adulto, um idoso, um inocente, fazer o quê? Efeitos colaterais. Eles pensam. O importante é o cachorro estar lá. Porque enquanto o cachorro estiver lá, ele fareja, ele produz e fareja o medo. E é por esse medo que eles controlam, né? E uma força policial que se deixa ser utilizada, instrumentalizada dessa forma, é uma força policial adoecida. E por isso se mata tanto. Eu acho que a desmilitarização é uma saída tanto para a polícia militar quanto para a sociedade civil. A gente viu
sobre esse caso do Rio de Janeiro diversos absurdos, ainda mais quando a gente abre as redes sociais, vê os comentários e essa banalização das mortes, a desumanização. Mas a gente viu um absurdo que, inclusive, tu comentou, compartilhou nas tuas redes, de um hoje que eu acho que virou qualquer coisa, já foi deputado, já foi, né? E hoje nem sei se pode se dizer que está na linha de influenciador de alguma coisa, mas que deu uma opinião absurda, Renato. Eu nem vou falar o nome desse cara para não promover ele, mas que ele deu uma opinião absurda dizendo que a culpa dessas pessoas terem sido assassinadas foram das mães solos, das mães que criam seus filhos sozinhas, né, que escolheram mal o pai de seus filhos, porque ele relata que a cena, aquela onde a gente vê aquele amontoado de corpos na rua e as mães todas chorando, que não se vê um pai, porque ou o pai está preso, ou o pai foi morto, ou seja, a culpa ao final de tudo isso é das mulheres negras da periferia. Maldito seja esse cafetão da miséria, esse tarado de Kiev, esse sujeito sem virtudes, esse sem vergonha, essa pessoa que é em todos os níveis exploradora e opressora e odioso em relação às mulheres. Ele atacou as mulheres, ele não só fez o que os piores tipos de políticos fazem, que é ir numa zona de guerra, como o Wilson Ditzel, falar, dá um tiro na cabecinha para aparecer na mídia como um governador rigoroso ou até como um herói. Ele, o tarado de Kiev, foi até a Ucrânia não só para ganhar ibope em cima da morte e da guerra dos outros, como também para explorar sexualmente ou tentar explorar sexualmente as mulheres que estavam empobrecidas por conta, claro, da guerra, com a justificativa de que, abre aspas, elas são fáceis porque elas são pobres, fecha aspas. É isso que ele acha das mulheres pobres, que são vítimas em potencial, frágeis, vulneráveis, segundo ele, fáceis ao ataque de predadores sexuais como ele. Se ele pensa isso das mulheres da periferia do mundo, não só do Brasil, do mundo, é natural que ele pense também que os problemas, nessa realidade invertida que ele julga o mundo, que os problemas da comunidade estão nos ombros das Donas Marias, que acordam, trabalham, limpam a casa muitas vezes de pessoas como ele, criam, cuidam de pessoas como ele, produzem riquezas, estão em todos os lugares de forma invisível, sem reconhecimento, cujo marido muitas vezes não assumiu o filho, num problema que é dos homens, do patriarcado, ou muitas vezes também os maridos foram inocentemente assassinados, como muitos foram naquela própria pilha de corpos em que essas mulheres estavam inclinadas e chorando, e muitos inocentes foram assassinados ali, deixando, portanto, viúvas e órfãos. E essas viúvas são chamadas de culpadas, para dizer o mínimo, porque a forma com que ele fala é absolutamente desrespeitosa. Ele diz assim, vai ver, elas estavam atrás do morenão com cara de bandido, sugerindo que aquelas mulheres eram culpadas porque em algum momento o marido delas foi ou suspeito de ser bandido, ou de fato bandido, ou foi assassinado como bandido. É importante lembrar, Jesus foi crucificado como bandido, e o crime dele estava escrito em cima da cruz. Então, um maldito desse que coloca, depois de um cenário de massacre, como em Gaza, mas no Rio de Janeiro, a culpa nos órfãos e nas viúvas,
uma pessoa dessa é a representação do mal. Vale a manifestação dele como um arquivo desses tempos difíceis que a gente está enfrentando na sociedade brasileira. Acho que eu sempre gosto de refletir, de pensar como a gente, diante desses tempos tão difíceis, tão duros, tão violentos, como a gente pode ainda, Renato, de alguma forma esperançar, como a gente pode não se abater a tal ponto de desistir, né? Enfim, não só de sonhar, mas de lutar por uma sociedade que pode e deve ser melhor do que essa que a gente tem. É um dilema, porque a angústia nos corrói e a tristeza, se deixarmos, ela nos paralisa, né? E se for uma tristeza muito profunda, a gente morre de banzo pelas ruas, sem luto, pelos irmãos que foram mais cedo, pelos filhos que ficaram sem pai, pelas mães que se tornaram sós, com o peso do mundo nas costas. E é justamente com essas mães que a gente tem que aprender, porque elas transformam cotidianamente o luto em luta, em organização, em mobilização, seja as mães de maio lá da Argentina, seja as mães de maio aqui de São Paulo, sejam as mães do Alemão, da Penha, do Rio de Janeiro, do Brasil. As únicas juízas possíveis de um extermínio, de um conflito aberto, armado e massacrante como esse, são justamente as mães que tiveram os filhos mortos nessa guerra, nesse extermínio, nesse massacre. E essas mães julgam a realidade e mesmo depois de julgar essa realidade, elas encontram forças para continuar. E isso, com certeza, nos inspira e nos faz estar ao lado delas, né? É isso, querido, que a gente siga inspirado e cheio de força dessas mães que transformam o luto em luta, viu? E que a gente siga junto para enfrentar tudo isso. Que a gente se encontre muitas mais vezes nessas trincheiras da vida. Muito mais. Muito obrigada, querido. Muito bom refletir sobre tudo isso contigo, viu? Satisfação, Fê. Ai, gente, bom demais essa edição do CultivaCast. Se vocês, assim como eu, gostaram, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar para que esse conteúdo ganhe um mundo por aí. E se vocês puderem, contribuam também aqui com o nosso espaço, deixem o Pix, se tornem membros do canal, para que a gente possa manter esse espaço de reflexão, de luta e de encontro. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva. Mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.